Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Alberto Chaves para mais um conteúdo de história do Brasil. Para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer concurso civil militar e precisa de história, para você, aluno do ensino médio, aluno do ensino fundamental, para você que é curioso e quer aprender mais sobre a história do Brasil. Hoje nós vamos falar da expansão territorial do Brasil colonial e os tratados limites. Você vai ver como ocorreu o processo de interiorização do Brasil, como atravessaram o Tratado de Tordesilhas e quais as consequências deixadas e, principalmente, o que foi que o Tratado de Madrid fez com o Tratado de Tordesilhas. Quer saber de tudo isso? Então fica até o final e se inscreve no canal, compartilha o link para o máximo de pessoas, dá uma like, faz um comentário e assina o sininho de notificação, né? Toca lá naquele sininho para que toda vez que for gravado um novo conteúdo você seja alertado, ok? Mas vamos deixar de bate-papo e vamos começar a nossa aula. Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. O processo de colonização do Brasil, o primeiro passo é entender que o processo de colonização do Brasil iniciou pelo litoral. E aí havia o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um acordo entre Espanha e Portugal. A parte que pegava ali o litoral do Brasil ficava de competência de Portugal, a parte que pegava ali o norte do Brasil ficava de competência da Espanha. Mas nós vamos ter aí 4 agentes responsáveis pela interiorização do Brasil. O que significa a interiorização do Brasil? Significa que atravessar o interior, atravessar o Tratado de Tordesilhas. Daí nós vamos ter 4 agentes importantes, que é a expansão oficial, o bandeirismo, as missões jesuíticas e a pecuária. Mas aí você deve se perguntar, o que foi essa expansão oficial? O que foi o bandeirismo? O que foram as missões jesuíticas? E o que a pecuária contribuiu com isso? Calma, vamos avançar para que você possa entender. Primeiro ponto, você está observando aqui nessa ilustração que a ocupação inicial do Brasil ela começa pela região litorânea a partir do século XVI, que é aquilo que eu estava falando de Martim Afonso de Souza. Olha o que o Frei Vicente do Salvador disse: os portugueses andavam como caranguejos arranhando o litoral. No século XVII, nós vamos ter os meios de expansão para o interior, que é a pecuária, as missões jesuíticas, o bandeirismo e a necessidade de território contínuo. Tudo bem, mas vamos começar primeiro falando do primeiro agente responsável pela interiorização do Brasil, que foi a expansão oficial. O que na verdade foi a expansão oficial? É o período da União Ibérica, é o período do domínio espanhol, é o período que os espanhóis estão totalmente ligados a Portugal. Lembra que com a União Ibérica as duas coroas elas passam a ser uma só e consequentemente a Espanha ela começa a interferir em Portugal, consequentemente ela interfere no Brasil. E aí, como o Tratado de Tordesilhas, essa linha divisória, fazia com que aquela região norte era de competência da Espanha, o que a Espanha vai fazer? Ela vai atravessar o Tratado de Tordesilhas, como era de total direito dela, então era legítimo. Principalmente, por que isso vai acontecer? Porque durante esse período, vários países começam a tentar a dominar o Brasil. Então eles começam a atacar o litoral, começam a tentar atacar o interior. Isso vai fazendo com que a expansão oficial, ou seja, a União Ibérica, eles acabem construindo expedições militares sertão adentro. É bom lembrar, por exemplo, um caso, a região de São Luís. O Maranhão, a região de Palmirim, Pauaçu, depois foi ocupado pelos franceses e eles fundam a cidade de São Luís. É o momento que chega aí Daniel de la Tocha, o senhor de la Ravadiere, né? E a partir daí nós vamos ter vários eventos, como a Batalha de Guaxinduba, a resistência dos colonos maranhenses
contra os franceses, que culmina aí no aparecimento de Nossa Senhora da Vitória, conforme a lenda que fora exposta. E em 1615 esses franceses são expulsos do Maranhão, chegam a fundar um reduto chamado França Equinocial. Não vamos confundir com a França Antártica. O momento que os franceses invadem o Rio de Janeiro, nós chamamos de França Antártica. Quando os franceses invadem o Maranhão, a região de São Luís, nós chamamos de França Equinocial, ok? Gradativamente o litoral do Brasil ele passa a ser infectado por estrangeiros, por países que tinham interesse de ocupar o litoral brasileiro, e daí foram montadas algumas edificações ou fortificações no litoral. Nós vamos ter aí a Filipéia de Nossa Senhora das Neves em 1584, a atual cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, o Forte dos Reis Magos em 1597, a atual cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Fortaleza de São Pedro em 1613, a atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e o Forte do Presépio em 1616, a atual cidade de Belém, capital do Pará. Então, o que acontece? Essas cidades, elas nasceram, essas capitais, justamente como símbolo da resistência contra os invasores. Então, eles vão ali percorrendo do litoral de Salvador, chegando no Natal e, consequentemente, atravessando o Tratado de Tordesilhas. Então, essas expedições, esses fortes militares, eles vão deram origem a essas cidades, essas capitais, e, consequentemente, representaram a resistência da União Ibérica contra os invasores estrangeiros. Ali na região norte, até os ingleses, eles começaram a fazer grandes investidas, entendeu? E aí o que foi que aconteceu? Justamente devido a essa necessidade de preservar o território brasileiro, acabou-se atravessando o Tratado de Tordesilhas, daí a expansão oficial. E tivemos a questão dos bandeiras. O que foi o bandeirismo? O bandeirismo, em primeiro lugar, guarda aí, é um fenômeno vicentino. Por que vicentino? Porque nasce na região de São Vicente, a primeira vila, é onde se desenvolve a primeira atividade açucareira. No entanto, o açúcar ele entra em crise e as pessoas que habitavam nessa região de São Vicente encontram no bandeirismo, ou seja, no apresamento do gado, no apresamento dos índios, dos negros fujões, como uma atividade econômica de sobrevivência. E a partir daí nós vamos ter os bandeiras se destacando como um grande agrupamento que vai ser responsável por largar e atravessar o Tratado de Tordesilhas. Vale salientar que os bandeirantes eles passaram a ser muito temidos. Por que os bandeiras eram temidos? É bom lembrar que há uma diferença também entre o bandeira e o entrada. A entrada, por exemplo, ela era uma expedição oficial dos portugueses contratadas para descobrir ouro. Já as bandeiras eram expedições de paulistas. Então, geralmente, esses bandeiras eles estavam divididos em três: de apresamento, de prospecção e de contrato, ou sertanista de contrato. Qual era a diferença de um para outro? Por exemplo, de apresamento, eles dedicavam-se à captura de indígenas para vendê-los como escravos. Já o de prospecção, dedicava-se à procura de metais preciosos, como nós temos o caso de Antônio Rodrigues Arzão, que foi o primeiro bandeira de prospecção em 1693 a descobrir as primeiras jazidas de ouro, iniciando o ciclo da mineração. E tivemos aí o sertanista de contrato, que eles dedicavam-se ao combate de rebeliões indígenas e à captura de escravos negros fugitivos, prestando serviço à classe dominante da colônia. Por exemplo, um dos sertanistas de contratos mais famosos que nós conhecemos foi Domingos Jorge Velho, que fora responsável pela destruição do quilombo de Palmares. Então, o que acontece? Esses bandeirantes, na perseguição e na busca do negro, do escravo índio, do negro, do índio, do gado, eles acabavam atravessando o Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles acabaram
acabavam interiorizando o Brasil. Então eles foram também responsáveis pelo processo de interiorização das terras brasileiras. As missões jesuíticas também, os padres jesuítas, com a ideia da catequização, com a ideia da expansão da fé católica, oriundo dos efeitos do Concílio de Trento de 1545, com a criação da Companhia de Jesus, a liderança de Inácio de Loyola, eles começaram a criar aldeias e vilas com a proposta de catequizar os índios, uma forma de aculturá-los. E nessa ideia de levantar várias missões, eles acabavam fazendo o quê? Tendo que atravessar o Tratado de Tordesilhas, porque eles tinham que interiorizar as terras brasileiras, ou na verdade eles tinham que vasculhar as terras brasileiras no sentido de construir essas vilas e povoações e aldeias, ou missões ou reduções, justamente para catequizar esses índios, e acabavam interiorizando as terras brasileiras, ok? E nós temos aí a pecuária. A pecuária, vale salientar que em 1701 a Carta Régia declarava que nenhuma cabeça de gado, nada de gado poderia ser criado no litoral brasileiro, porque esse gado ele destruía as lavouras canavieiras. Resultado, o gado acaba saindo do litoral para o interior e, consequentemente, vai atravessando o Tratado de Tordesilhas e, consequentemente, vai o vaqueiro e vão pessoas na captura desse gado. Então, o gado também é algo que é responsável pela interiorização do Brasil. A partir daí, com a interiorização, com a atravessada do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter aí um tratado muito importante que você tem que ficar antenado, que é o Tratado de Madrid de 1750. Por que esse tratado? Ele é o tratado que vai revogar o Tratado de Tordesilhas, ou seja, vai apagar o Tratado de Tordesilhas e vai ser responsável pela geografia atual do Brasil, excetuando a questão do Acre, porque o Acre só é incorporado ao Brasil em 1903 com o Tratado de Petrópolis, que é a questão do Acre com a Bolívia, mas isso aí era lá no período republicano, nós vamos ver isso aí lá na frente, ok? Então o que acontece? De uma forma bem simples, nós vamos ter aqui a Sete Povos das Missões e a Colônia de Sacramento. A Colônia de Sacramento, por exemplo, era um reduto que fora fundada pelos portugueses, e Sete Povos das Missões pelos espanhóis. Você pode observar aí lá no finalzinho, onde tem Montevidéu, você está vendo ali a Colônia de Sacramento, que ficava próximo da região de Buenos Aires. E você está vendo aí onde tem algumas missões, como a de São Ângelo, São Miguel, São João Batista, São Nicolas, São Lourenço, São Luís. Você está vendo aí essas 7 missões, esses 7 redutos, que ficava aí uma parte na região do Rio Grande do Sul. Então o que vai acontecer? Vai chegar o momento que os espanhóis ocupam a Colônia de Sacramento, começa a ter uma briga entre Espanha e Portugal. Depois, um cara chamado Alexandre Gusmão vem com o ut possedes, que é o direito de posse, declarando que a terra pertence a quem primeiro ocupa e dizendo que se os portugueses foram os primeiros a ocuparem as terras brasileiras, então eles tinham exclusividade no território brasileiro. E a partir daí houve uma série de querelas, ou seja, de atritos. Foram assinados acordos que, por exemplo, o Tratado de Madrid. O que o Tratado de Madrid estabeleceu? Que a Colônia de Sacramento deveria ficar com a Espanha e Sete Povos das Missões deveria ficar com os portugueses. Só que Sete Povos das Missões estava constituída dos padres jesuítas espanhóis, e eles, não gostando com isso, acabaram estimulando os índios guaranis a entrar em conflito com os portugueses. Daí nós chamamos isso de guerras guaraníticas, que culminou aí com a morte de mais de 30 mil índios. Resultado, foi depois assinado uma série de acordos. Teve o Tratado de Santo Ildefonso em 1777, que a Espanha ela ficava tanto com a Colônia de Sacramento como Sete Povos das Missões, e os portugueses
na verdade, ficavam desprestigiados com relação a esse Tratado de Santo Ildefonso, até porque quando ele foi assinado, os espanhóis ficando com essas duas colônias, os portugueses eles ficavam com as áreas que pertenciam ali ao estado do Rio Grande do Sul, algumas áreas que eles tinham conquistado anteriormente. Aí os portugueses questionam isso e posteriormente é assinado o Tratado de 1801, que é o Tratado de Badajoz, e esse Tratado de Badajoz em 1801, ele reafirma as decisões do Tratado de Madrid, e consequentemente o que acaba? 7 povos das missões acaba ficando com os portugueses e a colônia de Sacramento com os espanhóis. Em poucas palavras, o que você tem que entender é que o Tratado de Madrid ele serviu para revogar o Tratado de Tordesilhas, ele foi responsável pela configuração atual do mapa do Brasil, excetuando a questão do Acre. Tudo bem? E um resumo da aula, nós podemos ver que nós estudamos a expansão territorial do Brasil, que o processo de expansão territorial do Brasil está associado à expansão oficial, ao bandeirismo, à expansão jesuítica e à pecuária. E vimos as principais consequências do Tratado de Madrid de 1750, que ele anula o Tratado de Tordesilhas e é responsável pela geografia atual do Brasil, com exceção do Acre. Ok? Deus abençoe a todos. Se esse conteúdo fez sentido para ti, se foi importante, dá um like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas e assina lá o sininho de notificação para ser notificado de novos conteúdos. E fica a epígrafe de hoje: a força da mudança não está nas palavras, e sim nas ações. Até a próxima.